Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Esse é um vídeo que faz parte da playlist Autismo. O link da playlist está aqui embaixo, dá para você conferir outros vídeos que tem aqui sobre esse assunto. Mas nesse vídeo aqui de agora, eu vou falar sobre características do autismo. Bom, se você se interessa em saber mais, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para você me dizer que esse assunto é do seu interesse. E se você não faz parte do canal, eu convido você a fazer isso agora. Basta que você vá aqui embaixo, encontre o botão vermelho escrito inscrever-se, clique nele e depois ative o sino para sempre receber um aviso quando eu postar um conteúdo novo por aqui. Então esse vídeo é importante porque aqui eu vou citar, descrever, exemplificar, contextualizar 4 tópicos que eu considero, os principais, que são aquelas características mais marcantes dentro, de uma característica do que se pode ser considerado como uma pessoa com o autismo. Então eu vou mostrar para vocês, então vem comigo. Então pessoal, vamos aqui usar o quadro para fixar mais também nesses conceitos e esses tópicos. Vamos usar o primeiro, que é referente a uma característica que envolve justamente a interação desse indivíduo com o meio, com as outras pessoas. Eu estou falando da socialização. Então, tá aqui, socialização, o primeiro item a ser abordado. Por quê? Existe, muitas vezes, uma dificuldade dessa criança justamente interagir. Uma coisa que pode exemplificar aqui, que muitas pessoas relatam, pais, mães, enfim, de uma criança autista, por exemplo, é quando a criança tem dificuldade de estabelecer um contato visual. Por exemplo, a pessoa chama aquela criança com autismo, de repente, e a criança não olha. Obviamente que isso tudo é muito sutil, Eu acho muito difícil uma criança, mesmo com autismo, nunca olhar para alguma coisa que chame a atenção dela. É óbvio que se alguém chamar ou alguma coisa acontecer e aquilo for um barulho, vai chamar a atenção da criança, a criança vai olhar. Mas a questão não é somente olhar para você ou não. A questão é, ela olha, essa criança olha e consegue fixar o olhar enquanto você conversa com ela, ou você chama a atenção, a criança olha, mas aí logo depois desvia o olhar e continua brincando. É como se fosse o seguinte, a criança não dá a entender que ela está dando atenção para você como você gostaria que estivesse sendo dada. Ou seja, você quer de repente conversar com a criança, você se abaixa, olha nos olhos dela, mas ela olha para você e daqui a pouco já não está mais olhando para você. Algumas pessoas chamam de olhar perdido, como se a criança não tivesse um olhar fixo, um foco no olhar. A criança fica com um olhar meio vago, meio perdido e não consegue estabelecer esse contato. Então seria um exemplo, tá? Então é algo teórico, mas eu estou dando alguns exemplos na prática de relatos de pessoas que, enfim, já relataram isso, então tá aí uma questão. Vamos para uma segunda característica, que tem um pouco a ver com a anterior, tá? Mas vamos abranger aqui um pouco mais, que é a questão da comunicação. Então tá aqui, comunicação. Na verdade, quando eu falo socialização, característica, comunicação, característica, são o quê? Dificuldades na socialização, dificuldades na comunicação. Na socialização é aquela coisa que bem clássica, que se tem de característica do autismo, que muitas pessoas têm ideia do autismo, que é aquela criança que fica sozinha, que prefere num grupo de crianças ficar brincando ali isolada, sozinha. Então seria esse um outro exemplo. Embora nem sempre aconteça dessa forma, mas são exemplos, Comunicação. Gente, isso também é algo bem clássico, Normalmente se percebe que há algo de diferente naquela criança quando chega aos 2 anos, 3 anos e você percebe, quando eu digo você, gente, os responsáveis, Quando aqueles responsáveis percebem que aquela criança, que a princípio já deveria estar falando, não está falando, ou pelo menos não tanto quanto deveria. É óbvio que a fala é algo muito particular. Tem crianças que começam a falar mais cedo, outras mais tarde, então isso é normal. Só que aquilo, na medida que você vai tendo um aniversário feito, outro, e você vê, poxa, mas de um ano para cá já poderia ter melhorado, ainda não, mais um ano de aniversário. Então você começa a perceber que, tá, já era para estar falando mais,
sabe? Então, já era para estar formando frases. Então, você percebe que há, no mínimo, um atraso. Então, esse atraso pode ser um indício de que a criança tenha, de repente, o autismo, tá? Vamos para uma outra característica aqui, que é a restrição. A restrição se refere a interesses restritos. Por exemplo, algo que eu posso associar com isso daqui é justamente a seletividade alimentar. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre esse assunto, tá? Então, na playlist do autismo você encontra esse vídeo. Mas o que acontece? Quando você, de repente, acostuma a criança com maus hábitos alimentares, qualquer criança, independente se ela tem autismo ou não, qualquer criança vai ter dificuldade de abandonar esses maus hábitos alimentares para poder depois começar a comer saudável. Qualquer criança, tá? Então, não vamos colocar o autismo como sendo uma coisa totalmente, né, à parte. Não, qualquer criança. Se a criança for acostumada a comer biscoito recheado, salgadinho, ela vai ter dificuldade de abandonar isso tudo, abandonar o refrigerante para começar a comer alface, tomate, abobrinha. Qualquer criança vai ter essa dificuldade. Mas parece que no autismo essa dificuldade é um pouco maior. Por quê? Pensa comigo. Na medida que você, né, essa criança vai crescendo, você conversa com essa criança e fala, olha, tudo bem que você na escola começou a aprender a comer biscoito recheado, isso e aquilo, mas está na hora de você começar a comer coisas mais saudáveis, pela sua saúde mesmo. Então, talvez a criança entenda, né, aquilo e comece a dar ouvidos e colocar em prática alguma mudança. Na criança autista, nem sempre a criança vai entender aquilo que você está falando, ou, claro, ela pode até entender, mas ela não vai, às vezes, conseguir assimilar a importância daquilo que está sendo falado. A criança não vai, assim, se conscientizar daquilo que você está falando e vai, pronto, vou mudar meus hábitos alimentares. Não, ela vai continuar pedindo salgadinho, biscoito recheado, refrigerante. Por isso a importância de começar a introdução alimentar, literalmente, né, de forma saudável desde o princípio, para você evitar dores de cabeça depois com uma criança que vai se tornar um adolescente, um adulto, somente querendo comer porcaria. Então, tem que ter muito cuidado com isso e é algo que, enfim, o vídeo sobre seletividade alimentar eu aconselho que você veja se você não viu, tá? Onde eu falo sobre isso, seletividade alimentar no autismo. E aqui, gente, é outra característica que é super também comum, que é o fato da criança, né, ou da pessoa, né, enfim, com autismo, fazer coisas de forma repetitiva, que é o ato da repetição. Tem algumas situações, tá? Por exemplo, a criança faz algo, repete, faz algo, repete, faz algo, repete. Exemplo, a criança fica indo e voltando, sem nenhum motivo, simplesmente fica indo e voltando. É um movimento repetitivo. Um outro exemplo, a criança quando fica às vezes eufórica, com alegria, fica, sei lá, pulando, tudo bem, né? Ué, Henrique, mas qualquer criança que fica feliz faz isso, sim. Mas tem crianças que ficam com movimentos repetitivos com as mãos. Então são algumas características repetitivas que podem também ali estar dentro do quadro do autismo. Sobre essa questão das mãos repetitivas, eu queria fazer uma observação, porque eu vi uma entrevista na TV uma vez, onde uma mulher, estava sendo entrevistada e ela falou sobre isso, né? Ela tem autismo e, enfim, ela é uma autista já adulta, só que ela fala, então ela consegue, né, expor os sentimentos dela e tudo mais. Então ela falou que essa característica das mãos se repetir os movimentos das mãos, ela disse que é o seguinte, às vezes a pessoa, né, com autismo não tem, né, uma parte neural totalmente desenvolvida, então ela fica às vezes sem sentir pés, sem sentir as mãos. Então às vezes na felicidade de estar pulando alguma coisa, para você sentir a sua mão ali, você faz os movimentos com as mãos para você sentir, olha, as minhas mãos estão aqui, sabe? Se você se sentir vivo, sentir as suas mãos. Porque, por exemplo, eu estou aqui, as minhas mãos estão agora aqui abaixadas, né? Vocês não estão vendo, mas elas estão aqui abaixadas. Mas eu sinto minhas mãos. Segundo ela disse que pode ser que dê uma sensação de que as mãos não estão ali presentes. Então, para você sentir que elas estão ali presentes, aí que vem as mãos, os movimentos repetitivos com as mãos. Lógico, gente, que isso foi um relato de uma pessoa que tem autismo e por acaso ela tem autismo e fala.
Não necessariamente, realmente, todo autista que tem mãos com movimentos repetitivos fazem isso por conta disso, porque fazem isso porque querem sentir a presença das mãos. Isso foi um relato de uma pessoa, mas que fica aí como uma possibilidade de realmente ser esse o motivo, né, para, de repente, essa questão dos movimentos repetitivos com as mãos, por exemplo. Então, vamos repetir, tá? Socialização, comunicação, comprometimento nessas áreas, né? Restrição de interesses, né? E repetição de movimentos. São 4 características que são as principais que eu considero, né, que são presentes no autismo. Se você conhece alguma outra característica do autismo que eu não falei aqui, mas que você considera como sendo bem comum, né, em pessoas com autismo, comente aqui embaixo para acrescentar ainda mais no nosso diálogo, na nossa conversa. Vou deixar aqui o quadro agora 3 segundos para você de repente tirar um print para guardar essas informações. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu joinha se você não deixou lá no começo. Aqui embaixo comente, participe do que nós conversamos. Se você quiser sugerir algum tema de vídeo sobre o autismo que eu ainda não tenha feito, pode escrever aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com as informações que foram passadas. Tem as minhas redes sociais, tem minha fanpage, tem o meu Instagram. Já já aqui na tela, no meio, vai aparecer uma foto minha aqui que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado pela sua atenção até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.